dia, graça e paz, querido irmão, querido amigo. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Vamos ver a parábola das duas construções, a parábola do prudente e do insensato. Uma parábola bastante conhecida, eu sei que quando nós lermos aqui você vai ver, talvez você já tenha ouvido sobre ela. Diz assim a palavra de Deus: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então essa é uma parábola simples de entender, fácil de entender, que Jesus contou após um grande sermão. Parece que Jesus estava querendo fazer assim, um apelo, né? ou realmente mostrar que não bastava ouvir o seu sermão, não bastava ouvir aquilo que ele estava ensinando, mas que era necessário realmente praticar aquilo que ele estava ensinando. A gente vê que nesses versículos que um pecado muito antigo é de confessar algo e não praticar. Jesus fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Quantos seguidores de Jesus, apesar de todo respeito, de todo desejo em honrá-lo, né? Senhor, Senhor, reconhecendo de Jesus isso, que ele era o Senhor, e tentando honrá-lo, e tentando chamá-lo dessa maneira, prestando assim uma certa reverência, mas o que adiantava realmente se não havia por parte daqueles seguidores uma prática, uma obediência, reconhecendo realmente o senhorio de Jesus nas suas vidas. Então, esse mal que Jesus expôs aqui, das pessoas muitas vezes ouvirem, mas não porem em prática, é um mal muito antigo. Nós temos lá em Tiago, na carta a Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é um mal que, infelizmente, por todas as épocas, tem alcançado muitas pessoas. Muitos têm vivido nesse pecado de ouvir e não praticar. Mas a única evidência correta do verdadeiro cristianismo é o quê? É a prática, é a vida. Pelos frutos, diz a Bíblia, você vai conhecer. Pelos frutos você vai saber se a árvore é boa, se a árvore é má. Não é assim? O fruto vai determinar que árvore, que tipo de árvore que é. A mesma coisa, né? É pela prática, é pela vida, é pela obediência que realmente demonstra que temos verdadeira fé salvadora, que realmente fazemos parte do reino de Deus. Jesus conta essas parábolas e nos ensina o seguinte, que o cristianismo do homem que não somente ouve os ensinos de Cristo, mas também faz a vontade dele. O verdadeiro cristianismo, Jesus apresenta como aquele que não somente ouve, mas ouve e faz a vontade de Cristo. Então fala aqui daquele homem que ouviu e é o homem prudente, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o que ele faz? Ele cava profunda vala, ele se preocupa com o alicerce, ele se esforça, ele trabalha. Então ele constrói sobre a rocha. Construir sobre a rocha não é fácil. Construir sobre a rocha
demanda esforço. E é assim o cristianismo, viver em obediência, viver a vontade de Deus. Temos que renunciar muitas coisas, temos que diariamente levar a nossa cruz, temos que nos revestir da mentalidade de Cristo, temos que fazer, como diz a palavra de Deus, reputar tudo como perda para ganhar a Cristo, por amor a Cristo. Todas as coisas exigem uma obra intensa. Então, o verdadeiro cristianismo demanda isso, né? Aquele que deseja assim viver, né, vai realmente construir a sua vida sobre a rocha, ou seja, ouvir e obedecer. E vai vir a tempestade, pode vir um grande dilúvio, mas ele não desistirá, permanecerá. O cristianismo que combina boa confissão com prática é uma casa que não ruirá. E ele fala do outro homem e a triste apresentação de Jesus daquele cristianismo, daquele que ouve e não obedece, que na verdade é um cristianismo de aparência. Ele fala que um homem edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Ele nem se preocupou com alicerce. Ele simplesmente pegou qualquer lugar lá e construiu a sua casa. De repente, para alguém que não tem discernimento, que olhe as duas construções, pode achar que aqui tem alicerce e aqui não tem, elas são iguais, elas são a mesma, pode aparentar, né, ser a mesma. Essa pessoa que constrói sobre a terra sem alicerce, ela pode estar vivendo aparentemente o cristianismo, ela pode estar cumprindo a sua religião, ela pode estar de alguma maneira contribuindo, fazendo alguma coisa na igreja, fazendo parte de uma igreja, ela pode andar com uma Bíblia, ela pode aparentemente demonstrar um cristianismo, mas se não há alicerce, porque ouve e não obedece, quando vierem as tempestades, a provação, a tribulação, as dificuldades, a perseguição, seja que tempestade for, essa casa não irá resistir. Esse tipo de cristianismo não irá resistir. E como alguém já disse, que se nesse mundo não ficar aparente esse falso cristianismo, desse que constrói sobre a terra sem alicerce, haverá um dia, o dia do juízo final, quando não irá resistir esse tipo de cristianismo, porque será revelado o quão falso, quanto esse cristianismo não é verdadeiro, quanto ele não sustenta nada, porque não existe verdadeira obediência à vontade de Cristo. Agora a pergunta que temos que fazer é: qual o fundamento sobre o qual estamos construindo? Antes de qualquer coisa, você se interessa, essa é uma questão da alma, você se interessa por isso, então responda. Você está edificando sobre a rocha ou sobre a areia? Nós temos que responder isso. Estamos edificando sobre a rocha ou sobre a areia? Mesmo que talvez apreciemos ouvir o Evangelho, mas não basta ouvir o Evangelho. Temos que pô-lo em prática. Temos que viver dia a dia o Evangelho do Senhor Jesus. Isso sim vai nos fazer ficar firmes. Pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir o que vier, nós estaremos firmados na rocha que é o Senhor, que é a palavra de Deus, e com certeza poderemos passar por todas as coisas confiantes no Senhor, em obediência a Ele. Que o Senhor te abençoe, te ajude, que você construa, esteja construindo a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra, vivendo em obediência à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina, Pai, o Senhor nos ensina a viver na Tua presença. E queremos, ó Deus, não somente Te honrar com os nossos lábios, mas queremos Te honrar com a nossa vida, obedecendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, ó Pai. Por isso, ó Deus, Te pedimos que
nos ajude, Senhor. E se em algum momento nós temos nos desviado, se em algum momento nós temos feito aquilo que não te agrada, ó Deus, nos ajude a voltar, nos perdoe, nos transforme, ó Pai, mas que possamos, ainda que enfrentemos dificuldades, mas possamos nos esforçar, nos empenhar para obedecer o Senhor. Ó Deus, sabemos que isso é o melhor caminho e sabemos que a verdadeira alegria está em fazer a tua vontade, ó Pai. Pai querido, abençoa-nos, ó Pai, tem misericórdia. Continuamos também, ó Deus, o nosso clamor pela nossa nação, que precisa sim de cura da Covid, de cura de outras enfermidades, que precisa, ó Pai, da tua ajuda, do teu consolo, da tua provisão, quanto tantos estão passando, talvez por necessidades físicas, materiais, Deus, e nós clamamos que o Senhor venha prover, nós clamamos que o Senhor venha socorrer o povo, mas acima de tudo, ó Deus, que o povo brasileiro possa ouvir a tua voz e obedecer, possa reconhecer não somente de lábios o Senhor como Senhor, mas possa reconhecer na vida e praticar a tua palavra e realmente viver segundo a tua vontade. Ó Pai, clamamos que o Senhor faça uma transformação nessa nação, que o Senhor salve o povo brasileiro, que o povo brasileiro possa voltar o seu coração para o Senhor acima de qualquer coisa, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia e usa a tua igreja, usa o teu povo, ó Deus. Clamamos que o Senhor avive a tua obra aqui nesse lugar, ó Pai, para que, ó Deus, o teu povo, vivendo a tua palavra, testifique dia após dia do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Pai querido, muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração e nós temos clamado e sabemos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor há de responder, porque, ó Deus, nós cremos que o Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro, está atento e pode todas as coisas. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Dá-nos a tua bênção. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido irmão, querido amigo, Deus te abençoe, que você e a sua casa tenham um dia na presença de Jesus.